Shalom, queridos, seja muito bem-vindo a mais um encontro da nossa Casa do Caminho, a sua Escola da Torá, onde nós temos aqui, de uma forma incisiva, mas também muito boa de estudar, cada paraxá, cada momento aí da Escritura. E nós estamos aqui na Paraxá Lech Lecha, encerramos na semana passada a quarta aliá, e hoje vamos continuar aqui na quinta, e eu quero ver com vocês um momento também. Eu sei que é muito bom a gente estar aqui online conversando, né? Na verdade, eu falando e vocês ouvindo, mas a ideia é que haja um diálogo aqui também para esse aprendizado. É uma escola. O projeto inicial começou com pessoas de maneira presencial, mas como o grupo aqui em Girar é pequeno e o frio... Parece que agora vai parar o frio, né? Aqui no sul. Então a igreja lá é um salão muito grande, é um salão para 600 pessoas. Então não ficava muito gelado para o povo ficar lá fazendo a escola. A gente optou por fazer tudo online e as pessoas estão acompanhando por aqui. Então o que eu quero trazer para vocês num determinado momento é uma conversa, né? Poder estar com vocês, você tirando dúvida, falando alguma coisa, sempre associado ao tema da Paraxá, certo? Para que você não venha perguntar quem é o anticristo, não tem nada a ver com Lech Lecha, né? Ou saber aí como vai ser a marca da besta, não tem a ver com o assunto, né? Então não é curiosidades bíblicas, na verdade é um aprofundamento dentro da nossa Paraxá. E por que eu estou ensinando Paraxá? Nós tínhamos na escola desde um fundamento, né? De você saber o que são os livros que se pode utilizar, estudar. E você teve todo esse amparo, assim, né? Educacional de Torá. Se você não pôde ver ainda, as aulas estão gravadas, está disponível no nosso aplicativo. É no aplicativo que fica, né, Eita? Tá tudo ali. Você pode assistir as aulas anteriores para que você cresça nesse conhecimento, né? E possa cada dia estar aí prosperando no ensino de Torá. Amém, queridos? Eu quero orar com você. E como a gente está estudando Torá aqui, às vezes eu esqueço, porque não é Shabat, né? A gente já tem aquela cabeça mais no Shabat. Eu esqueço de ler a bênção da Torá. Então, como vamos estudar Torá, independente do que for, eu vou começar com a bênção, depois eu oro com você, tá bom? Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos e nos outorgou sua Torá. Bendito és tu, Adonai, que nos outorga a Torá. Pai, em nome de Yeshua, nessa manhã nós queremos ser mais uma vez edificados, como o Senhor tem feito a cada dia, como o Senhor tem ampliado nossa visão, como o Senhor tem colocado a Torá no nosso coração e a mente de Yeshua, que nesse momento nós possamos estar preparados para receber do Senhor a sabedoria que vem do alto, que transforma um conhecimento segundo a tua vontade. E que cada um dos meus irmãos e aqueles que vão assistir posteriormente sejam impactados e abençoados com a tua palavra, gerando não apenas um conhecimento, mas uma ação. Oramos em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos lá então. Estamos na quinta aliá, então. Só recapitulando aqui um pouquinho, para que você não... Na semana passada não teve, né? Eu estava em Manaus, a gente não fez, né? Então, a quarta aliá, tem como voltar ela aí um pouquinho? Que daí a gente já vê. A quarta aliá é a guerra dos reis e o sacerdócio de Melquisedeque. Então, nós vimos isso aí, né? A primeira guerra, então, dentro da visão judaica, do ensino judaico, essa guerra aí de Abraão é contado como a primeira guerra que existiu na Terra, né? Então você tem esse entendimento do número de guerras. A gente aprende isso lá na Yeshiva. E como eu não copio os ensinos de lá, né? Então, se você quiser aprender com profundidade na Yeshiva, vai lá e se inscreve junto com o rabino lá, Yosef Baruch. E você vai aprender muito mais. Mas só mencionando, então, tem essa sequência de guerras. Essa foi a primeira. E Abraão retorna vitorioso e encontra com Melquisedeque, que era o rei de Shalem, que é um nome também para Jerusalém. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. A questão é que as pessoas ficam pensando como que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo,
se não havia um sistema sacerdotal, o templo não estava pronto. Então, quando a gente tem essa mentalidade um pouco limitada pelo nosso conhecimento teológico cristão, que não estuda a profundidade da Torá e dos ensinos rabínicos, e não rabínicos, dos ensinos da Torá oral e todo o material que se tem disponível, a gente fica achando que as coisas começaram só num determinado momento, a partir de Jesus. Então, o cristianismo tem muito isso de dizer que as coisas aconteceram a partir de que Jesus veio. Não, Yeshua veio para complementar aquilo que já foi escrito, aquilo que foi falado. Então, eu vou dizer assim, pouquíssimas coisas surgiram a partir da vinda de Yeshua, no aspecto que foi ele que trouxe. Não, na verdade, ele veio cumprir o que já estava escrito. E isso é fundamental para a gente saber. Então, quem era esse sacerdote? Esse sacerdote, então, seria Sem. O Targum, que é uma cópia aramaica, uma cópia mesmo, não, uma escrita aramaica, mais tão antiga quanto a Torá, que explica essa questão detalhando, né, nos seus comentários, que Melquisedeque era Shem, tá? Então, eu já falei isso aqui na outra aula, só estou recapitulando. Pode colocar o próximo aí, professor Heitor. Então, e daí ele vai explicar um pouquinho mais lá sobre... aqui também o Talmud vai falar isso, né? Que é Shem, o filho de Noé. Vai falar também de Hebreus capítulo 5 e 7, dizendo que um sacerdócio para sempre, segundo a ordem que Yeshua vem, né, de sacerdócio, segundo a ordem Melquisedeque, né, que é na nossa versão, ou Malquisedeque. Então, nós temos que entender, há uma compreensão, e a gente está aqui nesse processo, queridos, de trazer novos conceitos, porque conversava essa semana, foi muito gostoso, uma conversa com um homem que eu respeito bastante na nação aí. Muitos de vocês devem conhecer. Ontem fez uma chamada para a gente conversar um pouquinho. Não tínhamos conversado ainda, que é o apóstolo Léo Oliveira, né? Quem conhece o apóstolo Léo Oliveira aí, coloca aí, que já ouviu falar dele aí, né? Então, tivemos uma boa conversa ontem. E daí falando sobre restauração, falando sobre todo esse processo aí. E ele me fez um convite para estar com eles na escola do Cordeiro, acho que é esse o nome do evento. Então, quando falávamos a esse respeito, as pessoas têm uma ideia, né? Ele usou uma expressão muito interessante, assim, que eu guardei, disse, vou arquivar e vou repetir, que nós somos a pulga no elefante, né? E eu comecei a rir muito na hora que ele falou. Ele disse assim, é a pulga no elefante e quer carregar o elefante. Então, eu nem sei se elefante tem pulga, né? Mas eu gostei da expressão. O nível de que nós gentios somos, e não desprezando, mas dentro da revelação, dentro daquilo que nós recebemos da parte do Eterno, do que Israel representa, que em Romanos 9, se não me falha a memória, Paulo diz que de Israel... que são a Torá, as alianças, o culto, todas as coisas, e nós somos enxertados nisso. Só que o pensamento cristão se elevou tanto num egocentrismo ao ponto de achar que Deus dispensou Israel e que nós agora somos os que carregam toda a verdade, e não somos, queridos. Nós somos a pulga no elefante. Então, essa aí ontem eu fiquei pensando, eu vou escrever um livro sobre isso. A pulga no elefante. Anotem aí para mim, que eu vou escrever mesmo. E que já me veio um monte de... Daí tu vai dizer assim, qual é a graça? Não tem nada a ver essa história. Sério, queridos. Então, quando ele falou, eu estou contando dele aqui, que conversei com ele, que ele é um homem que prega restauração também. E aí ele usou essa expressão, eu queria contar essa expressão para vocês. E daí, como a gente não conhece, queridos, toda a história, nós achamos que Jesus trouxe tudo. No cristianismo, Jesus é o que...
anula todo o passado e começa uma nova história. Traz uma nova Torá, uma nova Bíblia, um novo conceito. Tudo é novo em Yeshua. E não é a verdade isso. Nunca foi a pretensão de Yeshua e nunca foi dito isso na história. Então você precisa compreender, queridos, que nós não podemos ser um parasita, né? A pulga se alimenta, dá muita coisa, dá pra fazer um livro sobre isso, né? O parasita é aquele que é a pulga no elefante que fica querendo sugar e tirar o sangue simboliza a vida, né? Querendo tirar a vida daquele local. Nós não somos, nós somos o enxerto, né? Na oliveira. Então nós temos que ter muito bem essa compreensão. E se nós tivermos essa compreensão, nós entendemos que o sacerdócio que nós estamos participando, que é o mesmo do Mashiach, segundo a ordem do Melquisedeque, quando a gente fala assim, sem início de dias, sem final de dias, quando está falando isso na explicação em Hebreus, ele está falando nível Sod, tá? Hoje você sabe que existe um nível Sod de estudo de Torá. Então você não pode pensar que ele veio do nada, sem início de dias, que no cristianismo a gente aprende e ensina que Melquisedeque, vou falar assim no jeito que está na tua Bíblia, era o próprio Jesus, e não é, queridos. Melquisedeque não era Jesus. Aí o pessoal quer colocar algumas questões, não, Melquisedeque era um homem, era o filho de Noé. Ele tinha um ofício sacerdotal. Por que é segundo a ordem de Melquisedeque? Porque o Eterno, antes de criar o próprio Israel, já havia levantado sacerdotes na terra. Quando nós falamos que nós temos a ordem, isso aqui é importantíssimo falar. Quando nós falamos que somos da ordem de Melquisedeque, assim como o Mashiach, sabe por que está dizendo isso? Porque a ordem levítica vem de quem? Escreve aí para mim. De quem descendem os sacerdotes? Depois de Moisés. Depois da Torá entregue. Arão, olha ali, a Janaína foi a primeira a escrever. Arão, Glória, que também colocou. Então, de Arão. Então, quando ele está dizendo que é segunda ordem do Melquisedeque, ele está dizendo assim, ó, que é um sacerdócio anterior à lei dada. Certo? Por isso que é um sacerdócio superior. Superior não no sentido que anula mas o superior num aspecto, talvez seja anterior, a melhor palavra do que superior. Tem que ver no original qual é que é a palavra que melhor traduz isso. Mas vocês estão entendendo, queridos? Então, Arão surgiu uma linha sacerdotal. E a tribo de Levi, os levitas para trabalhar no templo. Quando fala que Yeshua... Escuta isso, que Yeshua é sacerdote segundo a ordem do Melquisedeque, ele está falando que é uma ordem anterior, primeira, porque Yeshua não poderia ser sacerdote, queridos. Ele está falando com hebreus. Está conseguindo entender aqui comigo? A carta aos hebreus é aos hebreus, não é para você. Hebreus quem são? Os judeus. Na verdade, hebreus é uma tradução romana, que o nome da carta é a carta aos Netzarim, ou aos messiânicos. Esse é o escrito original, certo? Então, carta aos Netzarim, que é os nazarenos, agora esqueci a palavra em hebraico para messiânicos, como messiânicos. Esse é o nome. Quem traduziu Hebreus foi a Igreja Católica nas suas traduções. Porque eles querem dizer assim, os hebreus são diferentes dos cristãos. Porque antes existiam os hebreus que carregavam a lei antiga e depois veio os cristãos que são certos. Não, ninguém fala que no princípio não existia cristão. Que cristianismo surgiu só no ano 300. Ninguém fala isso para você. Então, o que está falando assim? A carta aos messiânicos, ou seja, aqueles que seguiam o Mashiach, os nazarenos, os messiânicos. Paulo escreve uma carta para eles para explicar. Por quê? Porque eles estão vendo agora que eles estão dizendo que Yeshua é um sacerdote. Como que ele vai ser um sacerdote? Porque o Mashiach, ele seria sacerdote. Mas para ser sacerdote tem que ser da linhagem de Arão. Vocês estão entendendo? Aí ele começa a dizer assim, não, ele é a segunda ordem do Melquisedeque, que já era sacerdote do Deus Altíssimo. Porque Yeshua é da tribo de Judá, meu irmão. E quem é judeu sabe que da tribo de Judá não sai sacerdote. E como que ele vai ser sacerdote?
Aí, o apóstolo Paulo, e eu creio que o apóstolo Paulo é o escritor da carta de Hebreus, inspirado pelo Espírito, ele vai dizer que ele não é segundo a ordem estabelecida por Moisés lá em Arão. É uma ordem anterior à ordem de Melquisedeque. Entenderam? Isso aqui acho que eu não tinha explicado dessa forma aqui para vocês, e agora vocês conseguem compreender um pouco melhor. Não é uma anulação. Acabei de responder a Marta. Na minha opinião, quem escreveu foi o apóstolo Paulo mesmo. Alguns falam que foi Priscila. Tem várias teorias, né? Mas para mim, a escrita é Paulo e não tem que ficar duvidando disso aí. Pode colocar o próximo? A quinta aliá, então. Então foi bom retomar a quarta aqui para você lembrar e aprender esse detalhe. Então, nenhuma anula a outra. Deus sempre teve um sacerdócio, só que depois que ele deu a Torá, ele decidiu que seria da linhagem de Arão. E aí o Mashiach vem e se torna sacerdote e rei. Mas como que ele vai ser um sacerdote se ele não é da linhagem? Deus está quebrando a sua aliança? Desse não, eu já tinha uma linhagem anterior, de Melquisedeque. Essa é a linhagem que Yeshua é. E é a que você também é. Aí você precisa compreender, e é importante estudar essa paraxá, uma paraxá muito importante, porque você começa a compreender que Deus já tem um chamado antes de estabelecer a Torá. Deus já tem um chamado específico para o homem. Abraão foi chamado. Por isso que a nossa fé foi dada conforme Abraão. Porque foi antes da Torá escrita. Isso não quer dizer que se você não tem o conhecimento judaico, o entendimento da Bíblia, você pensa que Abraão não seguia coisa nenhuma. Não é o que a maioria de vocês pensa. Alguém falou que o áudio tá baixo, tá bom para vocês aí? De repente é o microfone da pessoa lá. Só responde aí para mim se tá tudo ok. Tá bom? Tá ok. Então, dá um voluminho mais aí. Tá? Olha só. Me perdi no que eu estava falando. Me esqueci. Eu esqueci da última fala que eu estava dizendo aí, queridos. Me distraí aqui com o áudio. Aqui, obrigado. Isabel, muito obrigado. Nós pensávamos que Abraão não seguia a Torá. Por quê? Porque, Abraão era antes da Torá e nós somos da graça, que nem Abraão. Que Abraão fez de qualquer jeito lá, do jeito que ele vivia, nós somos assim, agora Jesus veio, nós não temos nada a ver com Moisés, nós somos de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Só que você esquece que os próprios fariseus que seguiam a lei de Moisés disseram para Yeshua, nós temos por pai Abraão. Tá entendendo? Que não há essa desconexão de Abraão com Torá. Um fariseu jamais diria que tinha por pai Abraão se não entendesse que Abraão fosse um rígido seguidor de Torá. Pegaram aí esse ensino? Isso aqui é poderoso, meu irmão. Isso aí quebra vários conceitos da teologia cristã aí, que tenta... Nós não vamos discutir e brigar com ninguém. Eu tô falando quebrar conceitos da teologia cristã na sua cabeça, não na vida dos outros. Cada um segue o que quiser, meu irmão. Quiser continuar sendo cristão, pensando da mesma forma, tá tudo bem. Isso aí não é problema meu. O meu chamado é fazer o que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, você vai compreender que Abraão, ele tem essa característica, mas ele era um seguidor de Torá. É tão sério que Abraão, ele teve a circuncisão como aliança. E a circuncisão, meu irmão, nada mais é do que uma ordem restrita totalmente de Torá. Olha como isso é sério. Então, quando você diz que você tem a mesma fé de Abraão, é herdeiro como Abraão, a primeira coisa, tem uma fé ativa, né? Que é a Torá na prática, não só no ouvir. Então, assim, a segunda coisa que está dizendo, eu tenho uma aliança séria com o Eterno. Tá? E eu tenho um compromisso, é ser luz para as nações. Da onde você acha que Israel recebeu essa orientação? Por causa de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa desconexão falsária, fraudulenta, que é para enganar você, para dizer que Moisés está separado de Abraão,
Tanto que o próprio judeu, e nós sabemos que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Cadê Moisés na história? Moisés foi o libertador para tirar a pessoa de um processo de escravidão para a liberdade da Torá. Não, peraí. Que liberdade da Torá? A Torá aprisiona todo mundo. Não tem liberdade na Torá. Você que enganou-se tremendamente, redondamente ou quadradamente, a figura geométrica que você quiser, enganado. Porque olha só, a Torá é da liberdade. Quem está estudando Tiago, todas as manhãs está aprendendo isso. A lei perfeita da liberdade. Sabe o que é? Torá. Foi a Torá que libertou o povo do Egito com mão poderosa. Então, nós precisamos compreender isso. Vamos lá. Após a vitória e encontro com Melquisedeque, Abraão recusa os despojos do rei de Sodoma, demonstrando sua confiança em Hashem como sua única fonte de riqueza. Olha aí que interessante. Você sabe lá que o rei de Sodoma quis dar os despojos para ele. Ele não. Primeiro, por que ele não aceita esses despojos? Aqui não está dizendo. Mas Sodoma era um lugar que havia muita corrupção. Muita corrupção. E ele não quis nada impuro como despojo. Você está preparado para recusar os despojos da impureza? Ou você acha que tudo que vier é lucro, ora em nome de Jesus e está santificado? Tá cheio de crente assim, meu irmão. Que acha que, não, é Deus provendo. E olha só. Nem toda porta que se abre foi Deus que abriu. Nem todo recurso que se apresenta é Deus te dando. O interessante é que se você ler o livro, eu leio muito, queridos, e li muita coisa já. Mas um livro, aquele conhecidíssimo aí, que fala o mais esperto que o diabo, aparece na história, ilustrativa ou não, o que importa é o poder da mensagem. Um homem aparece fazendo proposta para um cidadão que era cristão de alquimia, de transformar ouro, ferro, né, metal em ouro. Lembra dessa parte? A proposta é excelente. Quem não gostaria de transformar aí ferro em ouro, né? Tudo que é metal. Era Midas, né? Acho que o toque de Midas, né? Que tudo que tocava virava ouro. Midas, né? Midas, obrigado. Então, tem que tomar cuidado, porque nem tudo aquilo que se oferece, mesmo que seja vantajoso financeiramente, né? O rei Midas lá teve esse pacto, depois mais perto que o diabo. Então, você tem que saber que nem toda porta que se abre é uma porta que Deus está abrindo. Então, ele rejeita o despojo. E não era pouca coisa, era um grande despojo de uma guerra. Em seguida, Hashem reafirma a promessa de um herdeiro direto, pois Abraão estava preocupado com sua descendência. A palavra de Hashem assegura que seu herdeiro não seria um servo, mas alguém que sairá do seu ventre. Essa promessa é crucial, pois aponta para Isaac, né? Em última instância, para o Messias. Gálatas 3,16 destaca que a promessa foi feita a Abraão e a sua descendência, no singular, referindo-se a Yeshua. Hashem, então, leva Abraão para fora e instrui a olhar para as estrelas, dizendo, assim será a sua descendência. Tá? Nós sabemos aí da história, já expliquei para vocês o que era esse olhar para as estrelas, né? Então, o documento ali que a gente apresenta destaca 3 tipos de descendência de Abraão. A terrestre, os filhos físicos de Abraão e o povo de Israel. Singular, então terrestre é singular, que é Yitzhak, ou Isaac, né? E a forma mais plena, o Messias Yeshua. Celestial, os filhos espirituais de Abraão, aqueles que compartilham de sua fé, tanto judeus quanto gentios.
Agora, preste atenção, nunca foi uma ideia de Deus, tá? Nunca foi uma ideia de Deus ter um povo selecionado. Ele fala que ele quer um povo zeloso, exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Mas esse povo não está falando de Israel apenas. Está falando de todos aqueles que se alianciam, todos aqueles que se achegam à sua Torá. Isso é importantíssimo e fundamental nós sabermos. Então, qual é a preeminência de Israel? Ser aqueles que encarregados de guardar a Torá. Isso é muito importante. Eles tiveram uma grande missão, ser os guardadores da Torá. Guardadores em que sentido? Eu vou guardar e esconder? Não. Eu vou guardar, eu vou vigiar, eu vou proteger e eu vou ensinar. Guardar algo, queridos, no aspecto de que Israel recebeu como missão, não é esconder. Então, até mesmo quando eu costumo dizer essa frase, Deus não esconde nada de você, Ele esconde para você. Quando Ele esconde, Ele está escondendo para proteger, para que ninguém roube aquilo que é seu. Certo? Até que aqueles que buscarem encontrarão. Isso é uma coisa importante de você saber. O ponto culminante dessa aliá é Gênesis 15:6. Ele creu em Adonai e isso lhe foi imputado como justiça. A palavra hebraica remin, acreditou, que tem a raiz aman, que significa ser firme e confiável. A fé emuná para Abraham não foi apenas um assentimento intelectual, ou assentimento mental, né? Mas uma confiança inabalável na palavra de Hashem que moldou suas ações. Então, fé nunca foi se atirar no escuro, meu irmão. É outro misticismo cristão, achar que fé... Como é que é? Eu dou o passo e o Senhor coloca o degrau. Mentira, isso não é bíblico. Ninguém vai dar passo, é suicídio, meu irmão. Vai num penhasco e dá o primeiro passo, eu creio que Deus vai botar o degrau. No segundo, tu tá na eternidade, já aparecendo lá como... não é assim. Fé é certeza. É certeza. Fé, eu não me movo no abstrato, eu me movo na certeza. É o firme fundamento. Então, tem fundamento. E qual é esse firme fundamento, meu irmão? Então, vamos ver o que diz aqui na palavra em Hebreus 11, que é o título é o texto mais conhecido, né? Sobre fé. Nós temos que cuidar para não... Na verdade, a teologia criou alguns sentidos que trazem mais prejuízos para nós do que entendimentos. Ora, a fé é o firme fundamento. Tá? Ninguém presta atenção nisso. Fé é o firme fundamento, meu irmão. Agora, você já construiu alguma coisa? Já viu como é que é a fundação? Eu tenho fé que minha casa vai ficar ótima. Constrói na beira da praia, na areia, sem bate-estaca. Simplesmente começa a empilhar do chão, larga um cimentinho ali e vai empilhando para fazer a tua casinha, para ver onde é que ela vai parar. O detalhe é que nós somos ensinados a crer que fé é insensatez. Eu vou falar um pouquinho aqui, uma coisa que ontem eu conversei um pouco no Shabbat também, que você estava aqui, você viu, eu vou reafirmar um pouco mais aqui. As pessoas usam uma fé descarada que não é bíblica. Elas dizem assim: eu não tenho dinheiro, mas eu creio que Deus vai prover. Aí não falta um pastor para dizer assim: meu irmão, dá um cheque, hoje não tem mais, né? Mas eu já vi muito. Dá um cheque predatado, que Deus cobre tuas contas. Meu irmão. Meu irmão. Que 171. Vai. Não tem outra coisa para dizer, meu irmão. Isso aí não. É por isso que a fé no Brasil tá do jeito que tá. Parcele seu dízimo em 10 vezes. Já vi.
passando na rua, anunciando. Nesse mês, promoção do dízimo, 5%. Sério isso, meu? Não é piada, isso é sério. Eu não vou dizer o nome da igreja, mas ela é bem famosa no Brasil. Pagar 6 meses adiantado. Pagar 6 meses adiantado tem desconto. Isso é negócio, meu irmão. Fé é firme fundamento. Eu tenho que saber onde eu estou pisando. Mas vamos continuar lendo aqui, né? Meu irmão, não entra nessas coisas, meu irmão. Sai disso. Sai da Babilônia, em nome de Yeshua. Para de confundir tua cabeça. Das coisas que se esperam. Eu tenho um firme fundamento que eu estou esperando. Onde está teu firme fundamento do que você espera, meu irmão? Naquilo que disseram para você não ler. Sabe o que é? Torá. A Torá é o firme fundamento daquilo que você está esperando. Se eu pegar só eu faço 3 perguntas para você, não vou fazer aqui, mas se você só conhecer o Novo Testamento, eu faço 3 perguntas para você não sabe me responder. Uma delas, quem é o Mashiach? Ou quem é o Messias? Ou quem é o Cristo? Cristo é o meu tudo. É Jesus Cristo. Cristo é aquele que eu não sei responder. Quem é o Cristo? Me diz. Não, Jesus Cristo. É o nome de Jesus. Tá. E aí? Não, daí alguém vai dizer assim, o que Pedro disse. Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Fala aí, chega a dar um arrepio, né? Ei, que tá no manto. Não, eu quero ser, tá. O Filho do Deus vivo, tá. Mas quem é o Cristo? Você está vendo como você não tem firme fundamento? É levado por ondas religiosas. Você não sabe responder o fundamento da tua fé. Quem é o Cristo? Quem é o Mashiach? Olha, a Luana já tá fazendo sua defesa ali, né? Isso que eu gosto. Atualiza para mim ali os... Vamos ver se alguém está escrevendo. Tá aí, tá perto. Então, queridos, cada vez que a gente precisa crescer nesse entendimento. Mas é muito mais do que aquele que veio cumprir a Torá. O Mashiach começa lá atrás. Ele é o homem primeiro, o ungido. E aí você começa todo, o homem primordial, né? Tá aqui o homem primordial. Daí você vai vindo toda a história, você sabe quem é. Você sabe qual é o papel, por que ele está aqui, o que ele veio fazer, por que ele não é o próprio Deus, por que ele é... Aí você começa a construir. Então, esse é o fundamento das coisas que se esperam. Eu espero o Mashiach voltar, eu tenho que ter um firme fundamento. Por que eu espero isso? E a prova das coisas que não se veem. Não, eu posso provar aquilo que eu não estou vendo. Como que tu vai provar se não está vendo? Por onde você prova o que não vê? Pela Torá, meu irmão. Yeshua responde para Tomé: porque viste e creste? Mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Sempre a fé vai ter fundamento, meu irmão. Pode colocar... Eu acho que eu não li todo. Esse aqui tá. Esse versículo é a base para a doutrina da justificação pela fé. Crucial para a compreensão da salvação tanto no judaísmo quanto no cristianismo. A justiça de Sedaká aqui abrange tanto a retidão do cumprimento da lei quanto a benevolência e a graça de Deus, sendo imputada àquele que confia nele, conforme explicam as epístolas de Paulo. Então Paulo delineia todo esse conceito e falando aqui que a graça... Então, entenda algo. Por que há uma graça em Abraão para cumprir aquilo? E por que nós temos a mesma fé de Abraão? Porque mesmo sem a Torá escrita na nossa mão,
Algum de vocês, gentil como eu, né? Recebeu a Torá para crer ou você recebeu a fé para crer? O que você recebeu primeiro? Escreve aí para mim. O chimarrão está tomado aqui, se alguém quiser depois. A fé. Fé para crer. Tá, mas agora me explica. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. Na nossa versão está palavra, mas sabe o que significa palavra? Torá. Não, peraí, que eu tô confuso. Tá vendo como essas coisas são roubadas de nós? Você foi justificado pela Torá ou pela fé? Pela fé. Porque você creu antes de receber a Torá. Mas como você creu sem ter a Torá? Pela palavra. Mas o que é a palavra? É a própria Torá. Qual é a diferença? Israel recebeu a Torá e creu. Nós recebemos a Torá no coração. Não, mas Abraão não recebeu a Torá no coração. Mas ele ouviu o que Deus falou, creu e se moveu nisso. Qual é a diferença, queridos? Nenhuma. Crer pela Torá ou crer pela fé é a mesma coisa. O resultado está simplesmente numa síntese. Obedecer. Porque você pode ter a Torá na mão e não obedecer. Você pode ouvir Deus pelo Espírito e não obedecer. Isso, pessoal, e a hora falando Torá oral, né? Que nós tínhamos a Torá oral. O Abraão tinha isso. Sim, foi mostrado nas estrelas para ele. Então, por que nós nos identificamos com Abraão? Agora aprenda de uma vez por todas. Por que nós nos identificamos com Abraão e não com Moisés? Porque Abraão, ele creu antes de receber a Torá escrita. Mas ele se orientou por essa Torá. O povo de Israel creu, e não fique achando que Israel todo apostatou, não, meu irmão. Sempre houve um remanescente. Alguns não receberam Yeshua. Não esqueça que o Yeshua era judeu, os 12 eram judeus, os 70 eram judeus, os 120 eram judeus, os primeiros 3.000 convertidos eram judeus, os segundos 5.000 ladeados convertidos eram judeus. Como essa história de que Israel não creu? Isso é antissemitismo. Isso é doutrina do diabo. Não estou querendo te fazer judeu, mas não posso deixar você na ignorância de ficar repetindo como um papagaio ensinos e doutrinas de demônios. Porque todo aquele que tira a Torá do seu lugar, diz que tem um escrito na Torá que diz que aquele que renuncia à Torá é um idólatra. Todo que renuncia à Torá é um idólatra. Porque está colocando outro fundamento no lugar daquele que Deus criou. Olha como isso é sério, meus irmãos. Então nós precisamos entender. Somos justificados pela Torá? Jamais. Anota aí. A Torá, a lei, não nos justifica. Ela aponta para aquele que justifica. Quem nos justifica? Yeshua HaMashiach. Está em Romanos, se não me engano, 10:14 ou 10:4, acho que é. Porque a finalidade da lei é apontar Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Isso é poderosíssimo. Então, sexta... Deixa eu ver, eu li o último parágrafo, deixa eu ver. Tá, pode colocar. Sexta liá. Não tem a sétima liá? É só até a sexta? Deixa eu ver. Sétima liá tem, tá, então vamos para a sexta. Sexta liá.
Gênesis 15, de 7 a 17, 6. Aliança entre as partes e a mudança de nome. Hashem reforça a promessa da terra com um pacto solene. Brit Ben Betarim. Aliança entre as partes. Abraão prepara os animais conforme a instrução divina e ao cair da noite um sono profundo o envolve, acompanhado de um terror de grandes trevas. O 7º teste de Abraão. Nessa experiência profética, ele vê as futuras aflições de seus descendentes, particularmente os 400 anos de escravidão no Egito. Você lembrava disso? Que Deus falou para Abraão tudinho antes de acontecer qualquer coisa? E foi uma experiência profética. De forma singular, não é Abraão que caminha entre as metades dos animais, como era costume selar pactos na antiguidade, mas sim uma fornalha fumegante, uma tocha de fogo, símbolos da presença divina. Então, ele faz o sacrifício de meio-dia, no portal do meio-dia, fica até o final da tarde enxotando as aves de rapina que queriam comer o sacrifício. Ao meio-dia, ele sobe nas estrelas e vê, olha que coisa interessante, de meio-dia ele é levado ao céu, e vê nas estrelas a história toda da humanidade e da sua descendência. Ele lê a Torá nos céus. Isso foi no meio-dia que Deus manda ele contar as estrelas. Aí ele fica a tarde inteira enxotando as aves até entardecer. Ao entardecer, ele cai num sono profundo. Densas trevas o envolve. Por que densas trevas o envolve? Porque agora é uma questão do sofrimento do que ia acontecer com o povo de Israel vai ser contado de forma profética. Não é um momento de luz, é um momento de trevas. E mesmo assim é Deus que está operando. Ele manda um anjo, uma tocha de fogo, uma presença divina entre as partes para fazer uma aliança. Essas tochas que organizam o formato do sacrifício. O livro da criação, que é atribuído a Abraão, muito interessante o livro, mas bem pesado para a compreensão, principalmente quem muito tempo no cristianismo, sem estudar a Torá, ele fica difícil de entender. Interessante que isso, né? Acho que o apóstolo Pedro fala, né? Que Paulo, já lembra esse versículo? Que ele diz, que Pedro falando de Paulo, assim, que tem muitas coisas difíceis de entender. Por que Pedro está dizendo que o que Paulo fala eram coisas difíceis de entender? Porque Paulo era rabino dos rabinos e ensinava no nível Sod. E daí Pedro está dizendo assim, tem coisas aí que Paulo fala, meus irmãos, que é muito difícil de entender. Porque ele está falando num nível muito acima do que a gente pode compreender. Mas é a revelação de Deus. Só para entender essas coisas. Então, ele tem essa experiência aqui e Deus mostra para ele tudo o que vai acontecer. Isso indica que Hashem assume a responsabilidade total pela manutenção da aliança. E a tocha de fogo é interpretada como uma representação do Messias. Então, as alianças, as partes organizadas no sacrifício eram cortadas no meio. E naquele livro que eu mencionei para vocês, o livro da criação, mostra como era disposto essas partes. Daí tinha que caminhar no meio para fazer uma aliança. Como a aliança é unilateral, não bilateral, digamos, Deus não faz uma aliança com um homem, Deus faz uma aliança com Ele mesmo. Ele mesmo caminha entre as metades para mostrar, ainda que você falhar, eu continuo fiel. Já ouviu esse versículo? Porque ele não pode negar a si mesmo. Na hora de fazer uma aliança, o Eterno mesmo assume as duas partes da aliança. Porque sabia que se fizesse uma aliança com você, você ia falhar, meu irmão. E se você falhasse, ia ter que começar todo o processo de novo. Como que ele sabia disso? Porque ele tem um tal de Adão, lembra? Aquele teu primo mais distante que foi confiado para ele e ele não conseguiu fazer. Então Deus vai dizer assim, agora eu vou fazer uma aliança comigo mesmo. Eu caminho entre as partes para te entender que ainda que você não seja fiel, eu permaneço fiel à minha aliança. E o fogo caminhando fala do Mashiach. É o Sefer Yetzirah, o livro da criação. Obrigado, Poliano. Esse é o nome aí. Só que eu vou dizer assim, para você, não compra o Sefer Yetzirah.
tá? Não, tu vai confundir tua cabecinha ainda. São livros de alto nível de compreensão. É muito sódio, exatamente. Então, daí é melhor... Fica assim, ó, ninguém... não anda naquilo que tu não recebeu. Tu não vai chegar, por mais que tu seja um gaúcho, e dar uma costela para uma criança... tá aqui o pastor Heitor com a menina dele ali, né? Pequenininha. Tem meses. Ele não vai pegar um costelão e dar de atravessado para a guria comer. Não vai dar certo. Então, assim, ó, cada um se alimenta naquilo. Você já tem a escola aqui para aprender. Não seja curioso, seja efetivo. Beba do que você está recebendo. Tá? Aqui tem muita coisa já que você vai ter que ruminar para poder trazer isso para a realidade na sua vida. Então eu cito os livros aqui para dizer que as fontes existem e que nós estudamos elas. Para não pensar que é coisa da minha cabeça. Mas não quer dizer que você tem que sair correndo atrás disso aí, porque você vai se confundir. Tá? Isso, eu tenho livros falando sobre essa... Tem um fio aqui puxando. Eu estava enroscado na cadeira, eu vi que o microfone estava caindo. Enroscou na cadeira aqui. Só um pouquinho aqui. Estamos ao vivo. Eu enrosquei na parte que quase derrubei meu microfone. Olha só. Vamos continuar aqui então. Fique tranquilo no material que você recebe e estude o que você está recebendo, que é muita coisa. Eu digo assim, o que você tem recebido na Escola do Caminho aqui, talvez você não recebeu aí em 30 anos de igreja, né? E olha que eu estou falando que eu fui um cara que fiquei quase 30 anos em escola bíblica dominical. E isso a gente estudava muito, a Igreja Batista gosta muito de estudar, né? Então tinha muito ensino, mas nada nesse nível do que a gente está vendo aqui. Pode colocar o próximo. A aliança é confirmada, estendendo a território da promessa do rio Egito ao grande rio Eufrates, abrangendo 10 nações, simbolizando a herança mundial prometida a Abraão e seus descendentes, Romanos 4:13. A narrativa avança para a situação de Sarai e Agar, resultando no nascimento de Ismael, né? A promessa de bênção para Ismael é reafirmada em Gênesis 17:20, mas a aliança principal se estabelecerá através de Isaac. Então, vai contar também, houve essa questão. E uma coisa que a gente tem que pensar, de forma alguma aqui sendo ecumênico, né? Nós não podemos ter esse tipo de pensamento, mas a gente tem que desfazer um pouco a religiosidade. Nós temos a tendência de achar que a nossa igreja é que salva. Eu vou falar por mim. Por muito tempo eu achava que só batista ia para o céu, meu irmão. E ainda não podia ser pentecostal. Porque batista pentecostal, na minha cabeça, os renovados, eu achava, esses aí são muito doidos. Não vão. Depois eu virei um desses doidos, né? Daí saí do céu do batista. E assim Deus vai mudando, né? Mas assim, ó... a gente tem essa ideia, não, o presbiteriano, o batista e o assembleano, meu irmão, são uma bênção. Mas só 3 raças difíceis. Estou falando daquilo que vivi, não estou falando de você. O assembleano, só ele vai para o céu, o resto são tudo sapecados, né? Não usam gravata, não andam de saião, então assim não vai rolar. O batista, esse povo religioso, só não adianta botar gravata, porque nós usávamos para gravata também. E usar saião, mas se não estudam a Bíblia, que nem nós, ficam aí nesse mover pentecostal, eles não vão para o céu. E o presbiteriano, esses batistas licenciosos, que não entendem que Deus já predestinou quem vai para o céu e quem não vai. Isso aí não vai tudo para o céu. Daí assim, fica essa guerra, meu irmão. E acontece isso muito sério. Isso no meio acadêmico, inclusive. Aí fica aquela briga de quem vai e quem não vai. Deixa eu te dizer uma coisa. No meio dos católicos, vai ter gente que vai ir para o céu. Esse céu que você imagina e não existe, né, meu irmão? Mas o que acontece? Eu conheço católicos que estão fazendo techuvá. Como assim? Como que Deus vai pegar esses idólatras para fazer techuvá? Deixa eu te contar. Muitos desses idólatras são judeus forçados, que para escapar da morte na Inquisição tiveram que virar católicos. Sabia disso? E aí? Esses idólatras, não são idólatras, queridos.
Idólatra é enquanto não faz techuvá. Pode ser batista, pode ser metodista, pode ser presbiteriano, pode ser assembleiano. Se você não fizer techuvá e você não crê na Torá, você é um idólatra. Ou você achava que a idolatria está só num pedacinho de madeira, pedra, gesso. Não, a idolatria está em não cumprir os mandamentos do Eterno. Então... É isso, a minha esposa acabou de falar aqui, ó. Quando a gente acha que é só, quando a gente é cristão, a gente pensa que idolatria é só imagem. Ai, meu Deus. Então, assim, ó, não é uma forma ecumênica de dizer que todo mundo de qualquer jeito vai ir para o céu. Não. Nós temos que entender que o Eterno vai acender as fagulhas que tem na tua vida para voltar para a Torá. E todo aquele que voltar para a Torá, independente da denominação, deixa eu te dizer uma coisa. Sabia que tem até pessoal do islamismo que vai fazer techuvá? Porque eles são filhos de Abraão e Ismael. Não pode? Pode. As fagulhas divinas vão ser acesas e esse povo vai fazer techuvá. Não é a denominação. Escuta isso. Não é a denominação. Daí tu pode pensar assim, mas aquele pessoal lá é ruim, hein? Nunca vai crer. E para de querer dizer, uma outra falha que eu quero dizer para você aqui, é que as pessoas ficam dizendo assim, ó, tu tem que aceitar Jesus. Jesus é Deus. Enquanto tu não crê que Jesus é o Deus, tu não vai para o céu. O meu irmão, isso não é evangelismo. Isso é ignorância. Isso é ignorância. Apóstolo, mas quantas imagens que eles colocam no lugar de Deus? Né? Deixa eu falar aqui a idolatria dos evangélicos, então. Eu não estou defendendo, queridos. Tá? Todo e qualquer tipo de idolatria é errado. Quer ver? Quando a pessoa é idólatra, pessoas que colocam a profissão na frente das coisas de Deus. Não guarda Shabat, para começar, vai trabalhar. Idólatra. Não é bem assim. Exatamente idolatria. Ele trabalha no Shabat por causa do dinheiro. O trabalho é idolatria. Tá? Só para te falar, não é o santo. Os filhos. Porque o meu filho agora... Quantas vezes eu ouço que as pessoas oram desesperado para ter filho. Isso aqui eu tenho quase 20 anos de pastor, queridos. 18 para 19 agora. Vai fazer. Nesses 19 anos, como pastor oficial, assim, né? Fora o tempo que eu já trabalhava como liderança de igreja. As pessoas pedindo oração, que tinham que ter filhos, precisavam, ora por mim, me ajuda, eu não consigo ter filhos. Aí quando tem filhos, não aparece mais na igreja, não tem mais compromisso com as coisas, vivem para os filhos. E muitos, para não dizer quase a maioria daqueles que não conseguiam ter filhos, quando têm filhos, largam Deus. Ou colocam desculpa, eu não posso ir na igreja porque a criança chora. Bem-vindo ao mundo. Vai chorar, vai fazer cocô, vai incomodar, vai te dar trabalho. Eu tive 2 e era pastor. Por alguns meses, quase meio ano, eu não preguei e não fiz nada. Eu era um pastor auxiliar na igreja e eu ficava o culto todo, na hora do culto, para dar um descanso para minha esposa também, com a minha filha principalmente, lá atrás. De pé, no fundo da igreja. Mas nunca faltei um culto com a desculpa de dizer que o filho atrapalha. Porque se eu fizer isso, eu sou um idólatra. Tu quer que eu continue? Ou dá para parar por aqui? Tu vai falar do santinho do católico ou tu vai aprender mais aqui? Quer ver outra idolatria? O carro. Orava pelo carro, quando tiver um carro vai ser uma bênção. Senhor, eu vou dar carona para todo irmão que não tiver carro. Mentiroso. Comprou o carro, nunca deu carona para ninguém. E dia de chuva não quer sair, muito menos a carona porque vai sujar teu carro. E não vai no culto mais. Idolatria. Sabe qual é o problema do cristianismo nessa parte? Se colocar melhor que os outros. E parar, cuidando da vida dos outros, esquece de olhar para a sua. E aí? É isso que a gente tem que entender. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Então, não se surpreenda. Queridos, uma imagem na frente de uma pessoa tem entidades por trás. Quando uma imagem é invocada, tem um espírito por trás da imagem. Isso é fato. Mas o mesmo espírito está por trás de cada coisa que você
Se você colocar em primeiro... idolatria. Tudo aquilo que vem em primeiro lugar antes de Deus. Isso é a definição de idolatria. Certo? Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar antes de Deus é idolatria. Seja trabalho, seja tua casa, seja teus filhos. Por que tem tanto pai desesperado com filhos perdidos nas drogas e não sei o que lá? Porque a prioridade sempre foi os filhos e não Deus. O que os filhos queriam, eles faziam. Os reizinhos dentro de casa governavam vocês, pais. Agora o que você está tendo é uma colheita de uma semeadura que não foi você que fez, foi tua ignorância. Tua falta de Torá, falta de Deuteronômio 6, de 4 a 9. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É colheita, meu irmão. Eu fico triste com isso. Não, queridos, a solução nunca é tarde demais, é tempo de techuvá. Começa por você. E a bênção atinge os teus filhos. O filho que você tem saiu da onde, meu irmão? Brotou no chão? Ou mãe que está aí saiu da tua barriga? Ou pai que está aí não saiu lá do teu sêmen? Saiu de você. A mesma condição de gerar vida física através do ato sexual, da união de duas vidas nessa terra, homem e mulher, gera uma vida, deixa eu te dizer, a vida de Deus pode ser gerada no teu filho da mesma forma. Pela união sua com o seu marido, em acordo de techuvá. Para de confrontar. O problema é que as pessoas querem confrontar os erros dos filhos que foram consequências das suas más atitudes. É o que eu estou falando aqui na Casa do Caminho, não é nem a igreja. Às vezes eu me esqueço que vocês não são a igreja. Tem gente que é de fora aí, pode... Não se ofenda comigo, estou te ensinando como ensino a igreja no Shabat. Sabe o que acontece? Você quer confrontar o teu filho pelos teus erros, meu irmão. Deixa eu te dar a dica, conserta os teus erros em união com o teu esposo. E quando você menos espera, como se fosse algo inexplicável, bum, um milagre acontece. Os seus filhos são transformados. Porque a capacidade de gerar vida física, você tem, através de Yeshua, a capacidade de gerar vida espiritual nos teus filhos. Mas para de atacar, para de querer corrigir, para de querer dizer que tu tem que fazer... Todo mundo quer ser discursivo. E daí sabe o que tu faz? Só Lashon Hará. Lashon Hará é a maldição pela tua boca. Quando você quer corrigir teus filhos pela boca, principalmente se eles já cresceram, tu só está amaldiçoando. Vá pro quarto, fecha a tua porta junto com o teu esposo, porque foram vocês dois que geraram o filho. Se arrependa e comecem a chorar. Lembra daquele texto que fala: chorem os ministros entre o pórtico e o altar? Os sacerdotes? Porque a culpa do pecado do povo foi a negligência deles. Diz assim: agora querem salvar? Vão, ministros, chorem entre o pórtico e o altar pelos erros que vocês tiveram. Aí eu vou ter piedade da geração que foi desviada por isso. Nós estamos entrando aí, queridos, em Yom Teruah. 10 dias. Claro que tem 30 dias que antecedem, mas 10 dias já é melhor que nada para quem nunca fez, né? Para você entrar em arrependimento, chegar em Yom Kippur e quebrar essas sentenças. Tem coisa ruim que não conseguiu consertar ainda? Entre em arrependimento 10 dias. Você e teu marido, é pelos filhos? Meu irmão, fecha essa boca. Desliga essa televisão, esquece esse celular, vai se consagrar 10 dias tocando shofar, gritando em favor dos teus filhos. Ei, meu irmão, chega em Yom Kippur, faz um jejum lá e diz assim: Senhor, eu entrego a causa. Não como fosse uma barganha. E depois de passar os 10 dias, dizer assim: Deus não fez nada. Não agiu. Pode ser que não haja nesse ano, mas vai mudar. Atualiza ali os comentários para mim, por favor, Heitor. Certo, queridos? Eu fui mais para um aspecto mais pastoral aqui, na instrução, na escola, mas é importante você saber disso. Então, o que eu estava falando, na verdade, é que você não pode achar que você é o dono do céu. Você não é São Pedro, que falam os católicos, né, que tem as chaves do céu. Que você abre e coloca quem que você quer. Não, meu irmão. Está muito acima de você. Cuidado para você não ficar de fora. Fica querendo bloquear a entrada dos outros. Quando vê...
Quando vê, você está fora, meu irmão. Então, toma cuidado, não julgue as pessoas. Isso é julgar nesse aspecto. Não que você não possa. Corrige, ensina a Torá. O que eu estou fazendo aqui para você é trazendo correção de um tempo de ensino errado. Já mudou o slide? É isso aí? A aliança é confirmada. Finalmente, aos 99 anos, de Abraham, Hashem se revela como El Shaddai, Deus todo-suficiente. O instrui a andar diante dele e ser perfeito. Tamim, íntegro, maduro. Tá? Seus nomes são mudados a Avraham, pai exaltado ou pai de Arã, torna-se Avraham, pai de muitas nações. E Sarai, minha princesa, torna-se Sara, princesa para todos. Olha que nome legal, né? Refletindo a expansão da sua missão e influência. Sétima aliá, vamos encerrar aqui, deixa eu ver. Me empolguei um pouco aqui na exortação, mas eu acho que sim, querido, isso aqui é uma escola de Torá, não uma escolinha para... O meu desejo é que você mude e fique bem, você que não é da nossa igreja online, fique bem tranquilo, meu irmão. Eu não estou pescando em aquário aqui eu estou ensinando você, ensinando até mesmo aí você que é da igreja católica, frequenta a igreja católica, que quer continuar na igreja católica, meu irmão, isso é uma escolha sua, mas agora... Viva a Torá. Porque se não houver Torá, seja na católica, seja na batista, na presbiteriana, onde você estiver, vai ter problema no futuro. A Torá é que faz o processo de purificação. Não é eu que vou apontar os erros dos outros. É o Espírito do Eterno dentro de você que vai começar a dizer assim, ó, sai daí, sai daqui, sai de lá. Isso aqui não é o que eu quero. Isso aqui não tem nada de mim. Isso aqui não é eu que ensinei. Não são homens que direcionam a sua vida. Homens cheios do Espírito ensinam a palavra. E a palavra plantada no seu coração muda quem você é. Essa sela a aliança com a instituição da circuncisão. Brit Milá. O oitavo teste e um ato de obediência radical para Avraham aos 99 anos e para toda a sua casa. Essa aliança é eterna e possui 3 pilares fundamentais. Raam, o povo, descendência de Avraham. Eretz Canaã, a terra de Canaã. A posse eterna da terra. Olha aí, isso aqui foi promessa. Então não me venha aí esse povo que estuda geografia, que estuda história e que fica querendo fazer historinha aí, ó. Não é ONU, não é não sei o que lá, não é nenhuma instituição governamental que define a posse da terra. A terra é minha, diz o Senhor. Israel nunca teve propriedade, apenas administração da terra. De 50 em 50 anos a terra voltar para o seu dono. Então, para esse povo ativista, esse povo aí e pode ser você que estuda isso aí, também estudei, por isso que eu estou falando. Tá? Para com esses papinhos aí. A terra é do Eterno e ele dá a quem quiser. E já deu por estatuto perpétuo. Então o pessoal fica dizendo que esse Israel fica querendo tomar. Não tem nada a ver com Israel. Tem a ver com a posse eterna da terra. Quanto mais tu se levantar, mais tu tentar brigar lá com a geografia, aquela tripinha de terra lá que não tem nem sentido, todo mundo fica de olho naquele negócio. Me diga, meu irmão, por que não estão brigando? Graças a Deus que não é. Mas por que não estão brigando pelo Sergipe aqui? Se tem algum Sergipe aí, meu irmão, não se ofenda, tá? Eu tô falando que a tua terrinha é pequenininha. Israel é menor que Sergipe, meu irmão. E o Sergipe é o menor estado da nossa federação. Por que ninguém está brigando por lá? Por que o mundo todo briga por uma tripinha de terra lá em Israel? Porque tem um propósito, porque Deus diz que essa terra vai ser deles por eternidade. E daí o 3 ali, a relação de Hashem como Deus de Abraão e de seus descendentes. Pronto, queridos. Essa é a fé de Abraão que temos. A circuncisão física no prepúcio se torna um sinal dessa aliança. Embora seja um sinal físico masculino, o documento ressalta as múltiplas camadas do significado. O texto, né, que nós estamos falando aqui. O selo da aliança entre Deus e Abraão e sua descendência. Olha só, é um sinal físico. Aí as pessoas dizem assim, não,
circuncisão é coisa de judeu? Tá, deixa eu te perguntar. Abraão era judeu? Por que ele se circuncidou? Meu irmão, fica em paz. Não saia daqui correndo para o médico para querer fazer circuncisão. Eu estou te ensinando o princípio. Eu estou desmantelando argumentos que o povo fica falando bobagem aí. Tá? É um sinal de aliança com o povo de Israel. Mais tarde você vai aprender que o gentio não precisa fazer. Ainda bem que sou mulher. Tá bom, né? O símbolo da justificação pela fé que Abraão alcançou antes mesmo de ser circuncidado. Antes da circuncisão, ele já tinha recebido um símbolo de justificação. Então aprenda, a aliança da circuncisão não justifica, mostra a aliança do justificado. Ah, se tu entendesse isso. A Torá não justifica, mas mostra a aliança do justificado. Abraão se circuncidou por amor e obediência, porque foi justificado pelo Eterno. É a minha parte dizer que nem você colocar a aliança do teu casamento. O Eterno tem uma aliança e você, não, está tudo bem, já estou legal. Ou você honra colocando aliança na sua... Eu coloquei a aliança aqui, minha esposa disse assim, não, obrigado, querido, estou bem sem aliança. Por que ela quer a aliança? E geralmente é mais feminino esse detalhe da aliança, de querer ter o anel, achar lindo, essa coisa assim. Por quê? Porque você ama e quer mostrar para todo mundo. Eu me lembro quando eu noivei, a gente chegava a andar meio bobo, assim, a mão levantava meio sozinha, assim, né? Para mostrar que eu era noivo. E foi com a mesma, com aquela ali que está ali atrás. Faz algum tempo, 24 anos de casado. Tá? Mais 4 anos de namoro. Prolongou o namoro porque eu era militar, marquei o casamento e o capitão chegou para mim, parabéns, se tu casar tu vai ser demitido. E eu fui contar para ele, ia pedir um negócio lá que eu queria fazer o casamento, coisa e tal, disse assim, por causa que soldado não podia ser na minha época rimo de família. Se tu casar, tu dá baixa. Aí eu disse assim, amor, vamos ter que pular um pouquinho essa parte, porque na minha cabeça eu ia ser militar, então eu tinha que passar no concurso primeiro. Se não tinha casado antes, meu irmão, porque gostei da mulher mesmo. Casaria de primeira. Estamos aí junto, tempão já. Mas assim, ela mostrava essa... Nós tínhamos o orgulho de mostrar essa aliança. Aponta para Yeshua, o descendente messiânico que nasceu circuncidado na carne. E Yeshua se circuncidou, meu irmão. O 8º dia que ele foi para o templo não foi para ser apresentado, foi para ser circuncidado, queridão. A igreja cristã diz que é apresentar a criança. Não se assuste, tá? E não se ofenda. Eu estou te ensinando. Isso aqui é uma escola. Tá? Escute. Isso é importante. Não houve apresentação de criança na Bíblia. Mas, pastor, eu vi o senhor apresentando. Meu irmão, perdi a conta das centenas de crianças que eu apresentei, porque a religião me ensinou isso. Mas não tem essa história de apresentar a criança. Parece o Rei Leão, né? Daí tu levanta a criança lá, né? Eu sei que tu assistiu. Então, assim, mas não tem. E Yeshua foi... Desculpa, querido. Eu já terminei o chimarrão aqui. Nem eu me aguentei aqui. Deixa eu ver. E Yeshua foi levado no 8º dia para ser circuncidado, meu irmão. Depois, nos 30 dias, sabe o que foi levado? Ele foi levado nos 30 dias para resgate do primogênito, porque ele era primogênito. Aí o cordeiro foi sacrificado por ele. Por ele não, pelos pais, né? Em prol do resgate da primogenitura. Depois, uns 40 dias, Maria se apresenta no templo, porque teve filho homem, e apresentou 2 rolinhas, que era a purificação da impureza da mulher, porque a mulher se tornava impura por causa do sangue. E daí ele vai lá e apresenta. Essa ordem aí. 8º dia, circuncisão. 30 dias, resgate da primogenitura. 40 dias, a oferta pela purificação da mulher. Se tu apresentou teus filhos, meu irmão, não fiquem... Eu apresentei os 2 meus.
É melhor tu apresentar o Senhor do que tu não fazer nada, né, meu irmão? Agora, não estou dizendo que isso é espiritual. Não podemos espiritualizar alguma coisa que não é um ensino bíblico. Tá? Então, olha como isso é complicado. Por quê? Por que foi inventado? Quem inventou essa história de apresentar foram os primeiros protestantes, porque Lutero saiu da católica, que batizava crianças, e continuou batizando crianças. Aí veio os radicais. Tem até um filme muito interessante para você saber um pouco da história da igreja, chamado Os Radicais. Eu tenho ele guardado aqui no tempo. Eu tinha uma locadora, daí eu tenho em DVD aqui mais de 300 filmes cristãos aqui que sobrou ainda. O resto tudo eu vendi na época, doei outros, mas eu tenho mais de 300 filmes cristãos em DVD. Então tem Os Radicais. Os Radicais, então, era uma revolução que houve, que eram contra o comportamento de Lutero, porque na cabeça deles, se tu rompeu com a Igreja Católica, tu não podia batizar criança mais, tu não podia fazer a missa da forma que fazia, não. E aí houve muitas revoltas, né? Aí também você vai lembrar da história dos anabatistas que rebatizavam, tudo mais. Então isso é a história da igreja cristã, né? E aí você fica olhando, né? Eles queriam alguma coisa, como não podia batizar, porque tem um ditado católico que até hoje eles falam: quem tem padrinho não morre pagão. Ou seja, se você for batizado, você não vai morrer pagão. Se a criança não é batizada, quando bebê, se ela morrer, ela morre pagão. Ela vai para o inferno. Isso é doutrina religiosa da Igreja Católica. Por mais que não seja divulgado, isso está nos escritos da igreja. Então a igreja protestante criou algo semelhante, sempre aquela ideia assim: para trazer pessoas para a minha comunidade, eu tenho que organizar algo semelhante com aquilo que eles estão acostumados. É quase que se chama sincretismo, né? Então, já que eu não batizo criança, eu vou apresentar então. Aí o que acontece? Isso eu me envergonho. Me envergonho porque a gente recebe isso e não raciocina. Quando tu apresenta uma criança, quem vai lá pra frente junto? Eita, tá vendo, né? Escreve pra mim isso, tu tem coragem? Apresenta a criança, quem leva um junto? A família sempre leva quem? Atualiza aí. Os padrinhos, a família. Não diz que é padrinho. Os mais dizem conselheiros. Só mudou o nome, não é padrinho, é conselheiros. É ou não é, meu irmão? Tu que é conselheiros, padrinhos. Algumas igrejas dizem padrinhos, aí outros dizem a família. Daí tu vai dizer assim: tá, quer dizer que a gente pecou nesse período? Não, queridos, é ignorância. E o que a gente fez? Dindo e dindo. Essa coisa eu não posso nem ouvir essa palavra dindo. Dindo, eu não gosto disso. Dindo, não. Então isso aí e virou modinha. Virou moda. Alguém assim na minha igreja não teve isso, graças a Deus. Eu na minha igreja também não tinha isso. Mas depois começou uma pressão. E daí tem que fazer. Daí tu não é pastor da igreja, tu é pastor auxiliar. E eu não estou me eximindo de culpa de alguma coisa, mas para mim era estranho. E o que é isso aí? A gente está catolicando o protestantismo. Se protestou para sair, porque tu está querendo pegar o que é deles. Então não protestasse, ficasse lá. Tá entendendo o que é aqui? Lembrando, estamos numa escola e temos que organizar isso aí. Até acho que é uma coisa que é interessante, que eu tenho que orar para os meus filhos por causa dessa fala aí de dindo e dindo. Quebrar tudo isso no mundo espiritual. Quebrar esses altares aí que não tem sentido. Não é bíblico. O Caleb não teve? Graças a Deus. Tinha me esquecido, o Caleb não teve. Só minha filha tem que quebrar essas influências aí. Olha aí. Aponta para uma circuncisão mais profunda do coração, Deuteronômio 10:16, Colossenses 2:11, essencial para a nova criação e a vida sem pecado, que virá no 8º milênio. Tá? Daí tem Levíticos 12:13, Gálatas 6:15. Vamos andar aí. A não circuncisão resulta em ser extirpado do povo, significando viver sem filhos e morrer prematuramente,
simbolizando a desconexão da fonte da vida e da aliança. Contudo, para as mulheres e gentios que se convertem a Deus de Israel, através de Yeshua HaMashiach, a circuncisão física não é um requisito salvífico, conforme ensinado por Rav Shaul Paulo em 1 Coríntios 7,18. Não é um requisito salvífico. Mas se quiser circuncidar, não é demoníaco, como a igreja cristã disse. Lembra aqueles ensinos de Paulo dizendo, tomara que se mutilem. Lembra que ele fala isso a respeito da circuncisão? Aí dentro da teologia a gente aprendeu que eles são judaizantes. Essa palavra judaizantes não existe, queridos. Isso é uma percepção da igreja gentílica romana, quando falam judaizantes. Porque nunca houve essa expressão judaizante no meio da Bíblia, porque todos eram judeus. Como que tu vai ajudar? Então, esse povo brasileirante aí, como assim? Tá querendo tornar brasileiro o povo. Tá entendendo que não tem sentido? É assim, ó, chegaram os brasileirantes aí, ó, que querem... Se bem que em algumas ideologias políticas parece que tá até dividido, né? Os brasileirantes que querem usar verde e amarelo e os que não querem usar, né? Então esses patriotas aí estão dentro do Brasil e xingando o outro que é patriota. Eu não consigo entender. Mas essas disfunções mentais aí que nos assustam, que traz esse tipo de doutrina. Então, assim, e não tô nem preocupado com o teu lado político, meu irmão. Se tu não gosta do Brasil, o problema é teu. Eu sou brasileiro, tá? Fiz um voto quando era militar, indo por essa nação, defender ela com o sacrifício da própria vida. Se tu não tem isso, o problema é seu. Não tô nem preocupado com a tua opinião. Então, nesse aspecto de patriotismo, sou patriota e ponto. Acabou. Nasci no Brasil, amo Israel, tá? Acho que até tenho uns 2 pés lá naquela terra. Sou judaico brasileiro, né? Então, mas o que eu quero trazer para você aqui, meu irmão, é que não existe essa doutrina judaizante. O que acontecia lá é que alguns da circuncisão, quando fala da circuncisão, alguns judeus que estavam crendo no Mashiach, eles estavam modificando a doutrina de Yeshua, dizendo assim, ó, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem entrar no reino. Aí que pegou, dei pausa e disse, não. Eles estão obrigando os gentios a se circuncidarem, como requisito para crer. Nós somos justificados pela fé. Salvação não precisa circuncisão. Mas todo aquele que é salvo e desejar se circuncidar, não está com doutrina de demônios, meu irmão. Tira isso da tua cabeça, que isso é um ensino maligno. Então, assim, só que eu tô bem feliz assim, querido. Se alguém aí tá... Eu não vejo a hora de me circuncidar, seja feliz, meu irmão. Vai firme. Porque assim... segura na mão de Deus e vai, né? Agora, assim, se não é necessário para mim, para que eu vou tentar fazer uma coisa? Agora, se o Espírito Santo falar comigo, ou eu descobrir que sou de fato judeu na minha linhagem, e o Espírito disser, olha, eu quero que tu faça a circuncisão. Meu irmão, eu não penso, só agendo. Mas isso é uma questão minha, por querer agradar e obedecer. Não tem nada a ver, porque eu já sou salvo, meu irmão. Já estou com Yeshua, sei o meu lugar. Tá entendendo o que são as doutrinas humanas misturadas, tentando trazer problema na vida das pessoas? Vamos ver aqui. A não circuncisão... não, já foi essa parte, né? Tem mais um? Aliá conclui reiterando que a aliança da circuncisão se estabelece com Isaac e não com Ismael, reiterando que a terra prometida pertence ao povo judeu. A menção de que Isaac nasceria em um moed, tempo, né, determinado, uma festa, aponta para a precisão dos planos divinos. Por fim, a observação de que Abraão viveu mais tempo incircuncidado, 99 anos, do que circuncidado, 76 anos, sugere que no tempo do fim haverá uma grande inclusão de incircuncisos na carne, gentios, que serão considerados filhos de Abraão pela fé, cumprindo a promessa de que ele seria pai de muitas nações. Essa informação é importante. Certo? Então,
o maior tempo de incircuncisão de Abraão aponta para o número de gentios que vão se chegar ao Eterno sem precisar de circuncisão na carne, mas a circuncisão do coração. A Parashá Lech Lechá aponta para um compêndio rico de princípios de fé, obediência e aliança, que ecoam por toda a Escritura, culminando na visão messiânica de uma grande família espiritual, unida pela fé no Eterno e o seu Messias Yeshua. Amém? Bem, queridos, olha só que tempo gostoso, muito ensino, muita coisa poderosa aqui. Pai, em nome de Yeshua, obrigado, porque muito mais do que uma escola aqui, ó Deus, para simplesmente encher de conteúdo, nós queremos trazer vida. E a vida abundante que o Senhor manifestou através de Yeshua, teu filho, e que nós possamos ser essa Torá viva que abençoa, que modifica, que traz, ó Deus, a bênção do céu sobre todos ao nosso redor. Eu te agradeço por esse ensino, agradeço por essa oportunidade de abençoar a vida da Ana e também, ó Deus, de ensinar para todo esse povo lindo que aqui está, que o Senhor é um Deus de honra e que cumpre princípios, que cada um seja abençoado e todos aqueles que investirem na vida da Ana Paula hoje, Pai, recebam uma porção generosa, dobrada, e que o Senhor abra o céu sobre a cabeça daqueles que entendem os teus princípios. Oramos em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, queridos. Obrigado pelo seu tempo aqui, queridos. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.